com medo de responder? Foi. Isso não quer dizer que Deus criou essas músicas que você ouve hoje aí, loucas, nada disso. Quando Deus falou para Moisés fazer os hinos, era com um objetivo: das pessoas lembrarem da lei dele. Então, você tem que ter muito cuidado com as músicas que você ouve, porque quando tem a palavra de Deus, quando tem Espírito, ela te abençoa, ela te faz bem. Você tem que selecionar o que você ouve. Não é porque é música evangélica que é boa de ouvir. Quando Deus falou para Moisés, era justamente para isso. Tudo que Deus fazia tinha um propósito. As festas era para trazer a memória do povo que Deus tinha feito. As músicas era para que eles pensassem na palavra de Deus, na lei de Deus. Então, quando nós cantamos essas músicas tiradas da palavra de Deus, ela nos abençoa. É Deus falando com a gente. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Vamos cantar essa música, A Lei do Senhor. 1 Timóteo 5, versículo 24. A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. E dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. E o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros. Ilumina os olhos. Cante forte, são mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. E o destilar dos favos. Em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. Não pode faltar a tua palavra. Ela é que nos direciona. Ela nos traz temor. A tua lei restaura a nossa alma. A tua palavra fortalece a nossa fé. A tua voz, Senhor, só nos faz o bem. Então considere esse momento que o teu povo se cala para te ouvir, e ajuda-nos para que venhamos entender, que a palavra fique acimentada no coração desse povo, meu Pai. Eu sei que ela não volta vazia, e ela vai fazer o que lhe apraz. Eu peço que tenhamos ouvidos para te ouvir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor.
Na sexta-feira passada, nós tivemos esse evento da família ao pé da cruz. E uma pessoa foi convidada e participou da reunião. E ouviu a palavra de Deus. E se arrependeu dos seus pecados. Entregou a vida ao Senhor Jesus. No dia seguinte, no sábado, ele infartou e morreu. Se ele não tivesse entregue a vida ao Senhor Jesus e se arrependido dos seus pecados, onde é que ele estaria agora? No inferno. E se nós não tivéssemos pregado a palavra de Deus para dar oportunidade a ele, Deus iria cobrar de nós. A nossa responsabilidade aqui é muito grande. E cada vez que nós ouvimos uma história dessa, nos dá temor. Porque eu não sei quem está ouvindo a palavra de Deus hoje, agora, pela última vez. Eu não sei. Se eu soubesse, eu chegava até você e dizia assim: ó, essa é sua última chance. Mas eu não sei. Eu sei que todos estão recebendo a chance de se arrepender dos seus pecados. Todos. Lá fora, as pessoas que estão entregues às suas vontades, aos prazeres, aos pecados, elas não pensam na salvação delas, na volta de Jesus. Mas você está dentro da igreja. E o diabo sabe que ele não precisa tirar você da igreja para tirar sua salvação. Para o diabo está muito bom do jeito que algumas pessoas estão dentro da igreja. Porque o fato de estar dentro da igreja não quer dizer que você está salvo, que a sua alma está salva. Você pode estar dentro da igreja e não estar dentro do reino de Deus. Você pode estar dentro da igreja e estar em pecado. Então o diabo não tem interesse de tirar a pessoa da igreja. Ele não quer que a pessoa seja salva, porque enquanto ela está na igreja, não quer dizer nada para o diabo. Ninguém vem mais na igreja do que o diabo. Todos os cultos que eu faço e meus companheiros fazem, o diabo assiste. Mas não é para mudar, não é para deixar de ser diabo, é para te distrair, é para te colocar sono, é para que de alguma maneira ele atrapalhe a sua concentração na hora da palavra e você não venha entender a palavra de Deus. Por favor, compreenda que esse problema do pecado tem que ser resolvido antes da morte. Olha o que diz aqui 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o quê? O juízo. Ou seja, antes do juízo vai ter juízo, tá? E em alguns manifestam-se o quê? Depois. Olha para mim, por favor. Feliz daqueles que se arrependem dos seus pecados antes do juízo, antes da morte, ou antes da volta do Senhor Jesus. Feliz deles, porque resolveram o maior problema.
Alguns já resolveram esse problema. Claro, continuam vigiando, eu vou falar sobre isso depois, mas esse problema já foi resolvido. O problema é a pessoa não resolver a situação dos pecados dela diante de Deus. Por quê, bispo? Porque cedo ou tarde o pecado vai aparecer. Você lembra de Moisés? Moisés, quando foi matar um egípcio, a Bíblia diz que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e não tinha ninguém vendo, ele matou. Por isso ele matou. Se tivesse alguém olhando, ele não ia matar. E tem muita gente assim. Se tem alguém olhando ela, o comportamento dela é um. Se não tem ninguém olhando, o comportamento dela é outro. Tem filhos, se não estiver na presença dos pais, ele é um. Se estiver na presença dos pais, ele é outro. Tem maridos que na presença da esposa é uma coisa, sozinho é outra totalmente diferente. Tem gente que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Só que ele matou e escondeu, mas veio à tona. Porque quem falou que não há nada em oculto que não seja revelado, não mente. Os nossos pecados precisam ser resolvidos urgentemente. Você já viu numa guerra os países interceptando os mísseis antes que ele caia? Porque se cair vai fazer um estrago. Então eles lançam outro míssil para interceptar lá no ar, antes que atinja a terra. Não é assim? Se deixar, faz um estrago, acaba com o país. Só que o estrago maior é o estrago da pessoa não resolver o problema do pecado e ela sofrer eternamente no inferno. Abra aí em João, olha que forte esse versículo de João 5,14. Olha que forte isso aqui. 5,14. Coloca na tela para quem não tem a Bíblia. Posso ler? Já achou? João 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa o quê? Pior. Agora olha para mim, por favor. Você gosta de ficar doente? É horrível. Você gosta de sentir dor? Creio que não. Esse homem estava doente há 38 anos, tinha sofrido muito, e Jesus curou ele. E quando encontrou ele no templo, Jesus disse: já está bom, já está com a saúde perfeita, agora não peques mais não, porque senão vai suceder coisa pior. Bispo, o que é pior do que viver sofrendo tantos anos aqui nesse mundo? Morrer e ir para o inferno. Aprenda uma coisa: o inferno é a ira de Deus materializada. Lá não tem misericórdia, lá não tem compaixão, lá não tem Deus, lá não tem salvação, lá não tem saída. Às vezes você vê pessoas fugindo do presídio, mas de lá ninguém foge. Você sabia que tem pessoas que elas casaram sem amar?
só porque não aguentava mais ficar na casa dos pais? Porque tinha brigas, confusões, essa pessoa não quis nem saber. Na cabeça dela é o seguinte: eu não posso continuar aqui. E aí casa apressadamente, e daqui a pouco está vivendo o inferno também na casa dela. Mas ela quer sair dali. Os ambientes pesados, nós queremos fugir deles. Sim ou não? O lugar pode ser maravilhoso, se você souber que você vai ficar ali para sempre. Você vai ficar agoniado. A pessoa pode ficar presa dentro de casa. A casa pode ser linda, mas se ela souber que ela não pode sair dali durante alguns anos, já dá uma agonia. Sim ou não? Imagine você estar em um lugar onde não existe nada pior. Pense na pior coisa que existe. O inferno é pior. O Senhor Jesus disse para ele: ó, não peca mais não. Você foi curado, você está agora com o seu problema resolvido, você está aqui no templo, você se entregou, agora ó, não peque mais não, para que não te suceda coisa pior. O inferno é o pior. Pense no pior que você conhece, que você já viu. Multiplique isso, que não vai chegar perto do que é o inferno. Do outro lado, você tem o céu. O que é o céu, bispo? É a glória de Deus materializada em um lugar. É o amor de Deus materializado em um lugar. É para lá que você tem que lutar para ir. Não troque o céu por pecado nenhum. Não troque o céu por prazer nenhum. Não cometa esse erro. Se você ler, coloque esse versículo de Números 32, 23. Esse versículo de Números, coloca aí. Vamos ler no telão, só para você entender. Diz assim: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra quem? Contra o Senhor. Aí ele diz assim, ó: e sabei que o vosso pecado que vos há de achar. Em outras palavras, olha aqui para mim, não tem como escapar, não tem como esconder para sempre. A pessoa pode esconder o pecado dela do esposo, ele pode esconder da esposa, pode esconder dos pais, a pessoa pode esconder do homem, mas de Deus não. O pecado, ele vai achar muitas pessoas no dia do juízo. No dia do juízo, o pecado vai aparecer para cobrar a alma da pessoa. Deu para você entender? Cuidado com a sua vida espiritual. Isso é responsabilidade sua. Quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos vivendo em um período fácil de pecar. Está muito fácil. As propostas estão muitas. O mal está aí mostrando tudo que pode, porque ele sabe que o ser humano se influencia por aquilo que vê. Sim ou não? Você vê uma comida, se você não viu é uma coisa, mas se você viu é outra. Se não tem em casa é uma coisa, mas se tem é outra.
Tem momentos que você está dizendo assim: tira essa comida aqui, senão eu vou acabar comendo tudo. Tira esse chocolate daqui. Não é assim? Tira esse doce daqui. Você fala assim: não vou comer. Aí você dá aquela olhada. Quando bate o olho a segunda vez, já era. Sim ou não? Porque você viu. Cuidado com o que o mal está te mostrando. No passado, as pessoas com mais idades, no tempo que elas eram mais jovens, não tinha tantas atrações como tem nos dias de hoje. Hoje a coisa mais fácil é a pessoa acessar a pornografia. A pessoa dá uma volta na rua, tem ruas que as prostitutas ficam quase nuas. É só parar o carro. Sim ou não? Hoje está fácil. O mal está trabalhando rápido, depressa, porque ele sabe, diz a Bíblia, que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo. Por isso que nós temos que trabalhar para ganhar almas. Todo evento que foi feito, tudo que foi gasto, todo o trabalho que deu para fazermos o evento na Sexta da Paixão, só aquela alma daquele homem que morreu no sábado, salvo, já valeu a pena. Sim ou não? Tudo que foi pago, tudo que foi feito, todo trabalho que deu, porque dá um trabalho tremendo, mas tudo valeu só por uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma. Por isso que a Igreja Universal gasta na televisão, gasta nos programas de rádio, gasta nas redes sociais, gasta, investe, mas não tem preço. Cada alma que é ganha para o reino de Deus. Tem pouco tempo pela frente. O mal sabe disso. E isso nos dá alegria, porque está chegando a hora desse desgraçado viver lá no inferno e depois ser lançado no lago de fogo eternamente. Está chegando a hora do diabo ir para o lugar que Deus criou para ele, aonde Deus pegou toda a ira dele e fez um lugar. Esse lugar existe, mas ele não criou para o ser humano. Se dependesse de Deus, nenhum ser humano iria para o inferno, nenhum. Ele criou, está escrito, para Satanás e os seus demônios. O diabo sabe disso. O diabo sabe que a hora dele está chegando e ele já está condenado. Por isso que ele trabalha pesado, porque ele não quer ir sozinho para lá. Está dando para você entender? Ele quer levar o máximo de pessoas, porque ele sabe que isso mexe com Deus. Deus quer salvar você. Você já tem certeza da sua salvação? Você já resolveu o seu problema com o pecado? Ou ainda não? De repente o diabo incentiva, trabalha para a pessoa esconder o pecado, porque ele quer tempo. Ele quer que a morte chegue e esse pecado só apareça no juízo. Um dia, um marido me procurou chateado com uma pessoa que viu ele com a amante e falou para a mulher dele. E essa pessoa contou para a mulher dele que ela estava sendo traída
e ela pediu separação. E ele estava muito irado. E ele veio buscar um atendimento, e ele estava com vontade de matar essa pessoa que entregou ele. E ele disse assim: ela destruiu minha família, ela destruiu minha vida. E eu disse assim: negativo. Como não? Se ela não tivesse falado, eu falei: você destruiu tudo. Porque quando a pessoa está mal, ela fica cega, e ela gosta de culpar os outros. Ela não reconhece os erros dela. O ser humano tem dificuldade. Nós temos facilidade para enxergar os erros dos outros. Fulano é assim, Beltrano é assado. Nós temos essa facilidade. Nós só temos dificuldade para enxergar os nossos erros. Você vê Isaías falando: ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo. Daqui a pouco ele vira para ele, porque ele viu, ele teve a visão do trono de Deus em Isaías 6, e ele disse: ai de mim, que sou de impuro lábios, ou de lábios impuros. Aí ele não falou dos outros, ele falou dele. E é justamente quando você olha para dentro de você que você consegue enxergar os seus erros diante de Deus. Deus já viu, Deus já sabe, mas Ele espera um arrependimento, reconhecimento. Deus, eu errei, Deus, eu falhei, Deus me perdoa. Por isso Ele deu o Filho dele. Lembra quando João Batista falou: eis aí o Cordeiro que veio tirar o quê? O pecado do mundo. Ele já deu o Cordeiro, ele já fez tudo. Não precisa a pessoa pegar um cordeiro, não. Ele já é o cordeiro, ele já se deu. Agora a pessoa rejeita. O que ele pode fazer? Rejeitou o sacrifício do filho dele. O que ele pode fazer? Não pode fazer mais nada. E aquele homem me olhava, eu dizia: Senhor, o problema não é ela. Se ela não falasse, uma outra pessoa, cedo ou tarde, ia falar. Você não ia conseguir esconder a vida inteira. Se o senhor matar ela, vai piorar mais a sua situação, e você vai ser preso. Não piore mais a sua situação, está tão fácil de resolver. Então o senhor liga para minha esposa para ela voltar. Eu falei: não vai resolver, porque o senhor não mudou ainda. O senhor vai trair ela de novo. O senhor não está aqui porque se arrependeu. O senhor está aqui por causa das consequências do que o seu pecado trouxe. Mas o problema maior não é perder a família, é morrer para o inferno. E se o Senhor se arrepender dos pecados e mudar, então o próprio Deus vai fazer sua esposa te dar uma nova chance, mas para viver com um novo homem, porque aquele homem só fez ela sofrer. Ela não quer mais ele. Ela agora está atrás de outro homem. Aí que ele ficou mais nervoso. Você acha que ela está atrás de outro? Eu falei: pode ser o senhor, se o senhor mudar. Ela vai procurar outro para fazer ela feliz. Ou ela vai tentar buscar a felicidade dela em outro. Mas se o senhor entender que o senhor tem que se arrepender dos seus pecados, que o problema é o Senhor, se o senhor se arrepender, então Deus vai te perdoar. O senhor vai ter paz. Paz. Porque o pecado traz a culpa, o pecado traz a dor da culpa, o pecado mancha a consciência. Só quando você faz as pazes com Deus é que você tem paz. E aí o senhor vai ser feliz. E se o senhor for feliz, ela vai desfrutar da felicidade que o Senhor tem, que Deus deu. Aí vocês vão viver bem. Aí o senhor não vai mais fazer a sua vontade, vai fazer a vontade de Deus. Ele disse: se eu não aguentar, eu falei: tá bom.
Aí nem família, nem salvação. Alguém tinha que falar a verdade para ele. Porque ele pensou o seguinte: aquela mulher destruiu minha vida. Mas foi a mulher? Não. A verdade veio à tona e ele se sentiu envergonhado, desmoralizado diante dos filhos, da família inteira. Agora imagine a pessoa ser desmoralizada diante de Deus. Imagine no dia do juízo, a pessoa morre e a família que ficou aqui não estava na igreja, era firme, era de Deus mesmo, mas não era. Chega lá no dia do juízo, os livros são abertos e o pecado aparece. E aparece também, sabe o que? A oportunidade que a pessoa teve em vida, a hora que ela ouviu a palavra, e ela não quis dar ouvidos. De repente você tem até coisas programadas para fazer hoje, quando sair do culto, e Deus está dizendo: não faça, para que não te suceda coisa pior. De repente você tem coisas programadas para essa semana. De repente você está vivendo esses dias sem a esposa perto, sem os pais perto, porque viajaram, mas Deus vê tudo. Moisés, ele ficou olhando para um lado e para o outro. Tem gente que é assim, ela fica assim, ó. Será que tem alguém vendo? Que o negócio dela é esconder. Você sabia que tem gente que tem perfil falso na internet? Ela se passa por uma pessoa que ela não é. Aliás, ela pensa que não é, mas na verdade ela é aquela pessoa falsa, igual o perfil dela. Ela é aquela pessoa que gosta de esconder, e ela acha que está se dando bem. Sim ou não? Mas você não vai se dar bem diante de Deus. Você não vai conseguir. No engano, você não vai se dar bem diante de Deus. Você pode enganar todo mundo na igreja, mas não dá para enganar Deus. O último versículo de Eclesiastes, esse versículo de Eclesiastes é muito forte, 12:14, e dá temor ele. O que é que diz aí? Porque o pastor, porque a igreja, porque quem? Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quem vai trazer? Deus. Deus sabe o que você fez antes de entrar aqui. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você fez semana passada, ano passado, ano retrasado, o que você vem fazendo a vida inteira. Ele sabe. Ele vai trazer. Ele vai trazer. Um dia o ser humano, todos vão ser chamados só para prestar conta. Ninguém vai para o inferno sem saber por que vai para o inferno. Ninguém vai sofrer eternamente sem saber o motivo disso. O motivo foi que você não quis se arrepender dos seus pecados. Você não quis entregar a sua vida. Bispo, o que é entregar a minha vida? É entregar a sua vontade. Sua vontade. Desde a hora que você acorda até a hora de dormir, você sente vontades. E as nossas vontades são perigosas. Deus falou que para Caim, o seu desejo é contra ti. Cabe você dominá-lo.
Você é que escolhe fazer sua vontade ou dominar ela. Tem gente presa porque fez a vontade dela. Tem gente que tirou a vida dos outros porque deu vontade. E o ser humano é um eterno insatisfeito. Tem uma mulher que é a dos outros. Tem um país que é o que tem no outro país. Por isso as guerras. Essas guerras aí são vontades. Você sabe que o homem vai acabar com tudo. Deus está acabando com tudo? Deus não está acabando com nada. Deus criou tudo perfeito. Ele colocou um casal no paraíso. Só que eles quiseram fazer a vontade deles. Se arrebentaram. O Senhor Jesus veio ensinando nós orarmos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita tua vontade. É assim que você tem que falar todo dia. Quando sua vontade estiver aflorando, coloca lá na cruz. Se a perninha estiver saindo, coloca na cruz. Se a mãozinha estiver saindo, se acordou, a vontade já acordou antes de você. Sim ou não? É luta. Por isso que a nossa maior guerra não é do lado de fora, é do lado de dentro. É a nossa vontade. Nossa vontade. É a nossa vontade. Muitos, o pecado vai ser exposto antes da morte. Outros só no dia do juízo. Tem gente que vai esconder até morrer, mas quando morreu, ou quando morrer, não vai acabar não. Quando morrer, o problema da dívida do SPC pode ser resolvido, mas o problema com Deus não vai ser resolvido não. Eu louvo a Deus que alguém pregou essa verdade para mim, e eu me arrependi dos meus pecados, e eu peço que o Espírito Santo te convença dos seus, para que você se arrependa mesmo, e deixe, e largue, e abra mão, para que não te suceda coisa pior. Você pode já ter sofrido muito nesse mundo, não se compara com o sofrimento na eternidade. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E você vai ter a chance agora de escapar do inferno. Tudo que nós fazemos é com esse objetivo. Se não quiséssemos a salvação da sua alma, não estaríamos trabalhando com a palavra de Deus, com a verdade. Esse discurso aí lá fora, se eu chegar lá fora agora e falar para os ímpios: ó, vocês vão para o inferno, capaz de me baterem. Eles não querem ouvir. Eles querem ficar livres, fazer o que quiser. Só que o Deus que nos criou vai nos chamar para prestar conta. Se o problema já estiver resolvido aqui, não tem problema na prestação de conta lá, porque você vai ter Jesus. Errou, falhou, mas Jesus vai dizer: não, ele se arrependeu, ele entregou a vontade dele, a alma dele para mim, ele está lavado, ele está livre. Do contrário, não tem Jesus. Não tem. Cuidado, que o diabo trabalha primeiro com a distração, depois vem a destruição. Primeiro ele distrai, ele distraiu Sansão e depois destruiu. Ele trabalha distraindo. Ele quer que você esteja distraído. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que o final dos tempos vai ser igual na época de Noé, muita distração. Ele distrai, e de repente seu pecado te distrai, te faz ter sensações, né? Que o pecado na hora é gostoso, é bom, mas depois faz mal. O problema não é na hora é maravilhoso.
Você pode ir nas nuvens, mas o que tu vai descer depois, ele nunca fez bem para ninguém. E se você está em pecado, talvez você ainda está vivendo aquele momento gostoso, mas é o diabo te enganando, porque daqui a pouquinho o amargo vem. Ele é doce só no início, depois ele é amargo, e muito amargo. E eu queria que você agora tivesse a oportunidade de confessar seus pecados, de Jesus te lavar dos seus pecados. Para quê, bispo? Para evitar o inferno. Não dá para salvar o mundo, mas dá para você ser salvo. O mundo pode estar perdido, mas meu problema já foi resolvido. Não vamos salvar o mundo, mas em Jesus eu encontrei salvação. E no meu mundo eu vivo em paz. No meu mundo eu vivo tranquilo. No meu mundo, casado há 31 anos, mesma mulher. Tem gente que em 31 anos já teve tantas mulheres. Eu estou com uma só, vai cuidar de mim até o finalzinho. Vou estar velhinho, tu vai estar cuidando de mim. Cadê ela? Está ali. Olha para ela não, olhe para mim. Isso é curioso, né? Eu cuidando dela, ela cuidando de mim. Ah, bispo, o senhor é otário. Tá bom. Ah, o senhor é bobo. Pode ser bobo, otário, aos seus olhos. Mas o que eu vou desfrutar quando eu partir daqui, eu não vou para esse lugar não, tá? Eu não vou perder o céu por nada. Eu já orei: Deus, se o Senhor vê que eu vou me desviar, escandalizar, te trair, te decepcionar, me leve antes de qualquer jeito, dormindo, acordado, e como o Senhor quiser, me leve, mas me leve salvo. Se o Senhor vê que eu vou tropeçar, me leve salvo, porque Ele recolhe o justo antes que venha o mal. Eu não quero ir para o inferno, não. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se você morrer hoje, tem algum pecado que você não resolveu ainda? Ou você vai esperar chegar lá? Eles vão te achar lá, porque você não se arrependeu ainda. Quem é você sozinho? É aquele que aparece a tentação e cai, ou aquele que resiste? Tem gente que parou de fazer certas coisas porque não está tendo oportunidade de fazer, porque se tiver, faz de novo, porque nunca se arrependeu. O dia que se arrepender, tem nojo. Porque você sabe que desagrada o teu Deus. Tem gente que não quer o diabo, mas quer o que o diabo oferece. Então, se não se arrepender, vai morar com ele. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4, no versículo 1, por favor. Zacarias, capítulo 4, no versículo 1. Quero entrar num assunto que pode mudar a história da sua vida agora. Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Se você for no final do Antigo Testamento, em Malaquias, e voltar, você vai encontrar um pouco mais fácil. Fica no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 4, versículo 1. Levante a Bíblia quem achou. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas precisam te ouvir. Eu estou aqui com a tua palavra para nós meditarmos. Usa a minha boca e ajude
cada uma dessas pessoas para que elas entendam a tua palavra. Se o Senhor não ajudá-las, elas não vão entender. Se elas não entenderem, vai ter sido em vão elas terem vindo aqui, elas pararem para escutar essa palavra. Então, dê entendimento a elas, e que elas sejam abençoadas, meu Deus. Que essa palavra fortaleça elas, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Agora eu quero toda a sua atenção, toda a sua atenção. Tinham destruído tudo em Israel, e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Nessa situação, eles tinham saído do cativeiro e precisavam reconstruir tudo, levantar tudo. E olha que interessante, olha só, versículo 1: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado de quê? Do seu sono. Olha para mim, por favor. Deus trabalha despertando. Tem muitas pessoas que precisam ser despertadas. Tem muitas pessoas que Deus está esperando uma atitude de fé dela para Ele honrar. Só que ela está espiritualmente falando, dormindo, acomodada. Cuidado, você que Deus já pediu para você fazer algo, você não fez ainda. Tem gente que já era para ter saído de onde está trabalhando. Deus já falou que é para ela montar um negócio para ela mesma, mas até hoje a pessoa tem medo. Tem gente que se acomodou com a vidinha que ela tem, e Deus quer fazer coisas maiores, grandes, mas precisa despertar. Entenda, por favor, Deus trabalha despertando. Deus não trabalha com acomodados. Você vai ver muitos testemunhos aqui de pessoas que tiveram coragem para tomar atitudes, porque Deus deu a direção. Eu já vi casais darem testemunhos aqui, que a mulher falou, meu marido ficava, se é de Deus eu me mandar embora. E eu falava, amor, vamos começar esse negócio. Agora, o que nós ganhamos em um mês é mais do que ele ganhava o ano inteiro. E não estamos melhor porque ele demorou muito, mas nós vamos chegar lá. Desperte para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Cuidado com a acomodação, porque é um perigo. O espírito de acomodação atrasa a vida de muita gente. E ele continua dizendo assim, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Olha para mim, por favor. Preste atenção para você entender agora. Deus deu essa visão e ele viu o candelabro. E ele não entendeu. E ele perguntou, o que é isto? E ele falou, você não sabe o que é isto? Ele falou, não sei, meu Senhor. Quando você é humilde, Deus consegue te ensinar. Quando você acha que sabe tudo, Deus tem dificuldade para trabalhar com você. Deus não tem dificuldade para ensinar. Deus gosta de ensinar, Deus gosta de orientar, mas Ele só consegue fazer isso quando a pessoa está no Espírito. Ela é humilde para seguir as direções que Deus dá. Imagine se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, construa uma arca igual a que Noé construiu. Ia ser fácil para você? Não. Nos dias de hoje, que você já encontra madeira pronta, não precisa você cortar. Nos dias de hoje, que você pode comprar tudo fácil, no tempo de Noé não tinha isso.
Hoje já seria difícil. No tempo de Noé era mais difícil ainda. Agora ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque Deus foi dizendo: pega essa madeira, calafeta com betume, faz desse tamanho. Deus disse tudo o que ele deveria fazer, e ele foi seguindo as direções, e Deus abençoou. Sabe por que a gente se arrebenta? Porque a gente não vai no Espírito. Porque é fácil o mal nos tirar do Espírito, e às vezes nós começamos a agir do nosso jeito, na força do braço. Noé, ele construiu uma arca que era considerada impossível, mas ele conseguiu. Porque quando Deus está dando a direção, e você segue, e nós seguimos, nós conseguimos. Nós não conseguimos de uma maneira fácil, porque Deus não trabalha facilitando, é difícil. As pessoas dão testemunhos aqui, mas foi difícil até elas chegarem na vitória. Mas Deus honrou, Deus abençoa. Deu para você entender? Deus quer guiar, Deus quer dirigir. Às vezes está na sua frente, mas por você não estar no Espírito, você não consegue enxergar o que Deus quer que você enxergue. Às vezes tem pessoas trabalhando com você que Deus quer que você se afaste, mas você não enxerga. Às vezes tem coisas que Deus quer que você pare, e tem outras coisas que Deus quer que você avance, mas só no Espírito para você entender isso. Agora, depois que ele falou que não sabia, depois que ele foi humilde, olha só a palavra que veio, e essa é a principal de hoje. Vamos lá, versículo 6, diz o quê? E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a quem? Zorobabel, era o governador, era o homem que queria reconstruir, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz quem? O Senhor dos Exércitos. Olha para mim, por favor. Às vezes nós não temos vitórias em certas situações porque queremos resolver na força, queremos resolver do nosso jeito, queremos resolver da nossa maneira, na força do braço, na pressão, brigando, se estressando, e não adianta, porque tem coisas que se não for no Espírito, não acontece, não tem como acontecer. Me diga qual homem que teria poder para abrir o mar vermelho? Nem hoje, com toda a tecnologia, nem hoje com tanto dinheiro. Me diga qual é o homem que consegue abrir o mar vermelho para o povo passar? Mas Deus conseguiu. Deus conseguiu derrubar as muralhas de Jericó. Deus deu vitórias para o povo dele várias vezes, sem o povo precisar nem colocar a mão. Foi no Espírito, foi Deus que deu. Tem vitórias que só Deus dá. Tem coisas que se Deus não fizer, ninguém consegue fazer. Se Deus não consertar, ninguém consegue consertar. Se Deus não abençoar, já era. A Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi quem? O Espírito de Deus. É Ele que dá crescimento. É o Espírito de Deus que abençoa. Mas muitas pessoas colocam toda a força, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Ela põe toda a força no trabalho, mas ela é fraca espiritualmente falando. Fraca. Ela só ora aqui dentro, ela só lê a Bíblia aqui dentro, ela só se liga com Deus aqui dentro. Antes de eu subir no altar, eu já estava ligado com Deus. Eu não me ligo com Deus quando abre aquela porta e eu entro aqui, não. Eu vivo com Ele 24 horas. Quando você vive com Deus, quando você segue a direção de Deus, você vence. Não finja que Deus está te abençoando, porque você que está trabalhando muito, está esgotado, estressado, você sabe que Deus não está abençoando. E Deus não está abençoando porque no espiritual você está deixando a desejar. Você não está sendo quem Deus gostaria que você fosse. Aquela pessoa que nos momentos difíceis confia nele, depende dele.
De repente você fica nervoso e com a sua equipe, com os seus funcionários, com as pessoas que trabalham com você, você faz pressão, você quer que as pessoas sejam igual a você, você perde a paciência, o equilíbrio, sabe por quê? Tudo seu é aqui, ó. E uma hora você vai cansar. É no espírito. Se Deus não agir, já era. Tem momentos que mesmo sendo uma pessoa de muita fé, não é fácil. Tem momentos que mesmo sendo uma pessoa de fé, é difícil. É difícil não perder a fé. É difícil você manter sua fé. Mas quando você é uma pessoa de Deus, você consegue. Amém? Não é fácil, mas nós conseguimos no Espírito. Valorize o Espírito de Deus. Valorize os cultos de quarta, os cultos de domingo. Valorize a meditação na Bíblia. Valorize a vida de oração. Valorize se manter no Espírito quando o mal quer te aborrecer, ficar te culpando. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Tá bom, errei, falhei, mas Deus vai me ajudar a consertar. Perdi, mas Deus vai me ajudar a levantar. Quando você está no Espírito, o mal não te vence, o mal não prevalece na sua vida. Ele queria levantar, ele queria reconstruir. Até o templo estava destruído, ele queria levantar. A intenção era boa, mas era da maneira errada. Cuidado para você não estar trabalhando muito com boa intenção, mas não está indo como Deus gostaria que fosse, no Espírito. Porque no Espírito você não murmura, você confia. No Espírito você sabe que a sua aliança é com Deus. Então quando você tem alguma situação difícil, você confia nele, você fala com ele e ele te dá paz. Se você não tem vida com Deus, você pode falar com todo mundo e você continua sem resposta, porque você não está no Espírito. Quando você está no Espírito, às vezes você marca até um atendimento com o pastor, mas quando acaba o culto você fala, não precisa não, porque Deus já falou com você. Está dando para você entender? Olha a palavra que chegou para ele. Não vai ser na força, não é assim, não é na violência. Tem gente que as coisas com ela tudo brigando, é tudo, sabe, na força mesmo do braço, na pancada. E não vai resolver assim. Tem coisa que só entregando na mão de Deus para ele abençoar. Só ele para abençoar. Não consegui resolver ainda, vou resolver. Não ganhei ainda, mas eu vou ganhar. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quando Deus deu a direção para Noé construir a arca, você sabia que a arca não tinha ninguém comandando ela, não tinha leme, mas Deus sabia para onde estava levando. Deus sabia. Muita gente chamou Noé de louco. Você viu o que o rapaz falou? Quando veio pegar o aniversário, perguntaram onde é que ele estava indo, e falaram que ele estava indo para lá fazer o quê? Ouvindo fazer o quê? Dar dinheiro. Ele não tinha dinheiro, ele tinha era vício, ele tinha uma vida destruída, humilhante, difícil, mas Deus restaurou, porque Deus restaura. Imagine Noé dentro daquela arca. Foi fácil? Não foi fácil. Deixa a Bíblia aberta onde está. Coloca aí Gênesis 8:1. Coloca aí. Olha que bacana isso aí, ó. E lembrou-se Deus de quem? De Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se o quê? As águas. Põe aí o 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus o quê? Deteve-se. E as águas iam o quê? Se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias fizeram o quê? Minguaram. Olha para mim, por favor. Olha bem para mim agora. A tempestade que Noé enfrentou foi forte? Nunca houve uma tempestade como aquela, nunca houve um aguaceiro como aquele, nunca veio uma tempestade tão forte. Mas ele sobreviveu, ele aguentou. Foi forte, mas uma hora as águas baixaram. Tenha calma. Você está no meio de uma tempestade, as águas vão baixar. Calma, a poeira vai baixar. Deixa a poeira baixar. Depois da tempestade, o tempo fica lindo.
Depois da tempestade muda tudo. Veio a tempestade, mas Deus estava ali com ele. E chegou o momento que a arca parou. Os montes do Ararat. Ele soltou uma pomba primeiro, a pomba voltou. Não tinha escoado ainda as águas. Depois ele soltou de novo. Mas teve uma hora que ela veio com um galinho de oliveira. Se não foi de primeira, vai de segunda. Se não for de segunda, vai de terceira. Mas uma hora as águas baixam. Uma hora a tempestade acaba. Uma hora a situação muda. E Deus honra a sua fé. Aprenda a estar no espírito, que o mal não te vence. Cuidado, quantas pessoas caíram em armadilhas. Por quê? Porque estavam num momento muito ansioso, muito preocupado com o material, e o mal viu que a pessoa não estava bem, e a pessoa cai numa cilada, numa armadilha, numa coisa que parece fácil. O que mais tem agora são pessoas dando golpes, e o que mais tem são pessoas caindo. Porque se tem gente dando golpe, é porque tem gente sempre caindo. Quem está entendendo? Deu para você entender? Não é por força, nem é no que? É no espírito. Se Deus não abençoar, você não vai conseguir. Mas Deus vai abençoar e você vai conseguir. Amém? Diga, eu vou conseguir. Não, você vai conseguir sim, porque Deus vai te ajudar. Mas olha para mim, por favor, no espírito. Não é na carne, nem na força do braço. Agora, olha esse versículo. Por isso que você, entenda uma coisa. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo. E quem é de Deus é guiado pelo Espírito. Você tem que ter e ser guiado por Ele. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Sensível. Às vezes você está para cair na maior furada, e o Espírito Santo fala, não faça isso. Senhor, mas isso aí, não, é furada. E você acha até que perdeu, mas depois você vê que é um grande livramento, porque Deus guia quem é dele. O problema é que a maioria não tem ouvidos para ouvir. Vem para a igreja e só se liga com Deus aqui dentro. Segunda-feira, tem que ir lá segunda-feira. Segunda-feira eu vou me ligar com Deus. Segunda-feira foi forte. Mas é só segunda. O bispo orou bastante por mim. E você não orou? Olha o que diz aqui, ó. Olha só. Já vou terminar já. Falta 20 versículos. Eu não gosto de ler a Bíblia, mas tu vai ler. Vai. Diz assim, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma o quê? Campina, porque ele trará pedra angular com aclamações, graça a ela. E a palavra do bispo veio novamente a mim. Não é não? Desculpe, e a palavra do pastor? E a palavra de quem? Do Senhor. A palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor vem novamente a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos o quê? Acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos o quê? Me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, se sua Bíblia atualizada fala, não desprezeis os humildes começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha para mim, por favor. Olha só. Quem és tu, ó montes, diante de Zorobabel? É isso que a pessoa de fé fala. Quem és tu, agiota, para tirar meu sono? Quem és tu, dívida, para não te pagar? Quem és tu, humilhação, para não te vencer? Quem és tu, problema, para eu não te atropelar? Quem és tu? Quando a pessoa é da fé, ela fala: quem és tu, doença, para me matar? Quem és tu, situação, para me atribular? Ela cresce, ela pode ter um monte de problemas, mas ela cresce diante dos problemas, porque o Deus dela é maior. Diga: meu Deus é maior. E ele diz: não despreze os começos pequenos, humildes. Eu repito isso aqui: não queira começar grande, comece pequeno, comece difícil. Não queira esperar ficar tudo 100%, top
top da galáxia para você começar. Começa pequeno, mas comece na humildade, e quando vencer, continue humilde. Comece pequenininho, trabalhando, lutando. Tem gente aqui que começou na rua, tem gente que começou de favor, tem gente que começou pegando emprestado, mas começou e hoje está arrebentando. Comece, não despreze os humildes começos. Olha a igreja como é que é. Olha a igreja. Ela começou aqui? Não, começou no coreto. Era uma caixinha de som. Não era microfone sem fio, não. Era microfone com fio. Lembra daquele que dava até choque? Era assim. Mas começou. Começa. Vai na fé, porque vai dar certo. Fique em pé e diga: vai dar certo. Nós vamos orar agora. E olha para mim, por favor. Olha bem para mim, para você entender. Bem para mim, para você entender. Escute bem o que eu vou te falar agora. Olha quem eu quero que venha aqui na frente. Preste atenção, por favor. Por favor. Eu quero que venha aqui na frente você, que vive fora do Espírito. Seu negócio são os problemas aqui, ó. Você vive nessa pressão. Parece que você está dentro da panela de pressão. Pressão é bom para o feijão ficar bom, mas não para você. Eu quero que venha aqui na frente você que sai do espírito fácil, que briga por tudo. Você que fala assim: bispo, meu negócio eu sou um leão para trabalhar, mas Deus não está te abençoando. Por quê, bispo? Sabe por quê? Porque você não está tendo tempo para Deus. Você não tira tempo nem para sua família. Toda a sua força é só para o trabalho. Não tenho tempo, não posso, e toma-lhe trabalhar. E tem gente que está até numa situação confortável, mas a ganância dela faz ela perder família, perder tudo. Sabe por quê? Porque ela não para. Ela nunca está satisfeita. Então ela vai perdendo coisas que o dinheiro não vai comprar. Tem equilíbrio. Eu não quero que você seja acomodado, mas eu não quero que você seja um desequilibrado. Amém? Trabalhe, mas não trabalhe só pela comida que perece. Trabalhe, como Jesus disse, pela que subsiste, pelo espiritual. Trabalhe para que cada vez você fique mais forte espiritualmente, cada vez você seja mais firme na sua fé, cada vez você esteja melhor. Eu quero aqui na frente você que diz assim: bispo, Deus não está abençoando por causa de mim. Eu não foco o Espírito Santo, eu perco a cabeça fácil. Conviver comigo é guerra, bispo. Tem dia que nem eu me aguento. Sendo sincero para o senhor, nem eu me aguento. Você vai vir aqui. Eu quero que venha aqui você que está com um monte de problemas. Eu quero que venha aqui você que diz assim: bispo, eu estou nessa situação de Zorobabel. Eu estou muito acomodado e tenho